Louvado seja o nome de Jesus, que Deus abençoe a vida das nossas crianças. Meu irmão, abra sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 9, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. A partir do verso de número 2, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 2. Você encontrou, amém? Quem não encontrou pode dar uma olhada aqui. Quem tiver com a vista um pouco embaraçada também por causa das letras, pode dar uma olhada aqui ao meu lado direito. Então, leiamos o texto da transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Concede-nos nesse momento graça para que a gente compreenda o Teu propósito. Concede-nos, ó Pai, entendimento da Tua palavra, para que a Tua verdade penetre no mais profundo do nosso coração e nos liberte, para a honra e glória do nome de Jesus. Assim nós oramos e bendizemos ao Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Esse texto, ele é um texto que fala de um milagre de Jesus, um milagre da transfiguração. E esse milagre, ele tem como propósito principal ressaltar que Jesus é superior à lei, representada por Moisés, e Elias, que é o representante dos profetas do Antigo Testamento. Mas esse milagre também, ele tem um propósito maior, porque provavelmente você não conheceu Moisés, nem eu. Elias, então, nós não conhecemos. Então, nós não sabemos ao certo que culturalmente, no judaísmo, Moisés e Elias são 2 ícones de fé, de autoridade, de gente que caminhou com Deus, de gente que representa outros. Então, nós estamos diante de um milagre de Jesus que deseja ressaltar isso, que esse Jesus é superior aos profetas e a Moisés, é superior à lei, pois a lei fala dele, e é superior aos profetas, porque os profetas falam de Jesus. Mas esse milagre aqui também, ele tem uma outra intenção, um outro propósito. E esse outro propósito fala exatamente de que Jesus deseja fazer com que o encontro dos discípulos com ele não seja apenas encontro, mas esse encontro possa ser desenvolvido relacionamento. Esse milagre aqui, ele é um milagre que deseja despertar os discípulos para uma intimidade maior, para uma profundidade de relacionamento, além da multidão, além das massas. Esse texto, ele quer falar exatamente de que Jesus, e nós que somos os discípulos de Jesus, nós precisamos entender um princípio, e esse princípio é um princípio de vida relacional.
de que o Senhor tem nos chamado e tem convidado você nesse tempo a ter um relacionamento um pouco mais profundo com Ele. E nós temos a certeza disso, porque muitos foram os que tiveram encontros com Jesus, mas poucos foram os que realmente tiveram relacionamento com Ele. E a Bíblia, ela declara isso de diversas formas. E esse milagre, ele marca um novo momento. Porque do capítulo 1 de Marcos até o capítulo 8, Jesus é aquele que faz milagre. É aquele que está com a gente e que cura a nossa dor, que cura a nossa ferida, que dá pão para a multidão, dá peixe para todo mundo se alimenta, mata a fome. Então Jesus é este. Só que agora chega um novo momento na dinâmica de relacionamento. Jesus está convidando os discípulos porque ele tem uma mensagem a dar. Então, para essa mensagem ser ouvida, essa mensagem ser captada pelos discípulos, ele precisava manifestar esse milagre. Para que os discípulos pudessem ver, nós precisamos ouvir o que ele tem a dizer. E esse ouvir o que ele tem a dizer é que Jesus está chamando os discípulos para saírem da comodidade da multidão e irem num relacionamento mais profundo com ele. Quando Jesus chama à parte esses homens, Jesus está falando assim: vocês não são como eles, chegou o momento de vocês ouvirem o que eu tenho para dizer. E é aí naquele momento que surge aquela confusão com Pedro. O capítulo 8 vai dizer assim, Pedro chega, Jesus pergunta: quem sou eu? Quem os homens estão dizendo que eu sou? Aí o Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: ó Pedro, 10 para você hoje. Bem disseste. Ó, acertou, rapaz. Parabéns. Ó, é esse caminho aí que eu quero com você, é esse. Aí Jesus começa a falar assim: o Filho do Homem tem que morrer. O Filho do Homem vai morrer e ressuscitar. Aí o que Pedro faz? Jesus, vem cá. O senhor não leu Daniel capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, não? O senhor não viu que o Filho do Homem é aquele glorioso? O senhor não leu aquilo, não? Aí o que Pedro toma? Um puxão, daquele bem dado, né? Fala assim: para trás de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Não aprendeu a ouvir a mensagem que ele tem a dizer. Além do milagre, além de tudo isso, o que Deus deseja comigo e com você, em Jesus Cristo, é relacionamento. A sua ferida, se Ele quiser curar, Ele cura. Mas a proposta do Evangelho não é um milagre. A proposta do Evangelho é comunhão, relacionamento. Perto, gente com gente, olho no olho, presença com presença. E aí a gente nota que os escribas tiveram um encontro com Jesus. Mas esse encontro apenas foi um encontro de resistência da parte deles. Eles resistiram à mensagem que Jesus tinha. O jovem rico também, ele tem um encontro com Jesus. Mas esse encontro não faz com que ele desenvolva relacionamento, que é a proposta. O jovem rico chega: ó, eu faço tudo de bom, eu sou boa pessoa, oro, compartilho daquilo que eu tenho. Aí Jesus fala assim: só falta uma coisa, vai lá e vende tudo que tu tens, obediência, me obedeça. Aí ele fala: tá bom, não dá, né? Renuncie o que você tem, não, vamos deixar as coisas como estão. É melhor viver da minha forma e o Senhor vive da sua. Então, nem todo encontro se transforma em relacionamento. De 10 leprosos, apenas um voltou para ter o quê? Relacionamento. Isso já nos ensinando que de 10 milagres que Jesus faz, apenas um vai voltar para dizer assim: muito obrigado. E estabelecer relacionamento, que é a proposta de Jesus comigo e com você. Talvez Jesus cure você. Talvez Jesus realize um milagre poderoso na sua vida. Mas se Ele não realizar, entenda que aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez, restaurou o relacionamento com o Pai.
abriu o caminho e fez com que a gente pudesse, então, acessar relacionamento, presença. E nós vivemos num tempo, então, um tempo onde muita gente fala muita coisa. Tempo de candidatura político, né? Então, todo mundo tem uma conversa para dizer. Todo mundo tem algo a falar sobre as urnas, né? Aquela complicação que está aí no Facebook, tá, não tá. Todo mundo quer falar alguma coisa. E quando se fala de fé, todo mundo quer dizer também que encontra com Jesus. O que tem de encontro com Jesus hoje, irmão, é um absurdo. De gente que fala assim, Jesus falou comigo. Falou. Mas esse encontro não transforma. Essa ideia desse encontro que não gera relacionamento, é encontro frustrado que não transforma, porque nós somos formados a partir dos nossos relacionamentos. Nenhum indivíduo pode ser transformado se não tiver relacionamento. Então tem gente que fala assim, olha só, eu encontrei com Jesus, mas continua sendo um péssimo pagador, um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, desonesto. Quando pode prejudicar alguém, prejudica. Que encontro é esse, irmão? É encontro que não gerou relacionamento. Então nós vivemos exatamente nesse momento, em que muita gente fala que tem muitos encontros. Ou eu encontrei com Jesus, e Jesus falou comigo, e falou, e gritou, e me empurrou, e me forçou, e tal, mas isso não muda o caráter da pessoa, não faz a pessoa ser nova. Sabe por quê? Porque é encontro, irmão. Quantas pessoas da multidão não encontraram com Jesus? Mas quando Jesus quer falar de renúncia e de cruz, poucos ficam. Aí o que Jesus diz para eles? Sabe o que Jesus diz para eles? Vocês também não querem ir embora, não? Aí tem a sacada de Pedro novamente. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Se a palavra da cruz é a palavra de vida eterna, é a melhor palavra, é tudo que nós temos. Então, a tentativa nossa hoje é compreender a partir desse texto de que Deus, em Jesus Cristo, não quer ter um encontro com você apenas. Não quer ter um encontro comigo apenas. Ele quer relacionamento. Mas eu preciso abrir o meu coração para isso. Então, irmãos, diante de tantos encontros hoje do nosso tempo, vazios e sem significado, de gente que diz, eu encontrei com ele, ele falou comigo. Que Deus é esse, né, irmão? Que fala, mas o coração da pessoa não muda. Não muda. Que voz é essa poderosa que entra e fez com que Isaías dissesse assim, Senhor, ai de mim. Perdi agora. A casa caiu, né? Literalmente. Desabou tudo em cima de mim agora. Agora o chumbo é grosso. Ardeu aqui, porque eu estou diante da presença do Todo-Poderoso. E se diante da presença dele, o meu coração não é desfeito e a minha alma não se quebranta, não foi com Deus que eu encontrei. Eu encontrei com a minha emoção, o verniz da minha emoção. Mas não encontrei com Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus de Nazaré passou na vida de Pedro e disse, segue-me, ele imediatamente deixou as redes e falou, esse é o novo caminho de vida. Quando Jesus passou na sua vida, eu creio isso, e te chamou, você disse, essa é a oportunidade de Jesus, relacionamento. Então, diante desses encontros vazios, sem significados nenhum, o real encontro com Jesus, precisa produzir relacionamento. É isso que ele quer da gente. Relacionamento, relação. E aí, eu gostaria de ver duas características com os irmãos nesse texto, de que um encontro precisa ter, para que não seja apenas encontro de oi, oi, né? Tanta gente que diz assim, que até se reúne conosco, nas igrejas, e dizem assim, eu vou encontrar com Jesus hoje, só que quando a mensagem fala de renúncia e de cruz, ele fala, é bom demais, é um milagre, deixa eu ficar com a outra parte. Quando fala de cruz, o circo aperta,
a coisa é um pouco mais complicada do que a gente imagina. Quando fala de abandonar sonhos pessoais, não é fácil, irmão. Quando fala de morrer para o outro, difícil demais. Então a proposta de Jesus é que a gente entenda duas características principais. Do que um encontro precisa ter para que ele deixe de ser encontro e passe a ser relacionamento. Vou fazer uma cena aqui e peço os irmãos para prestarem atenção. Isso aqui é encontro. Está vendo? Isso aqui é encontro. Não há união. É um encontro. Você, Jesus, estão encontrando. Não quer dizer que você vai caminhar com ele, não quer dizer que você está com ele. Isso aqui é encontro. Relacionamento é quando o meu encontro faz isso. Relacionamento é isso. Então eu passo a estar junto, unido, de mãos dadas. Essa é a proposta de relacionamento. Então a primeira característica que nós vemos aqui nesse texto é revelação, do verso 2 ao verso 6. Se você acompanhar comigo, eu peço a você que fique com a sua Bíblia aberta. Nós vemos que Jesus chama os discípulos à parte e começa a fazer um processo de revelação, mostrar quem realmente ele é. Porque eles estavam pensando até aquele momento que Jesus poderia até ser um profeta, por causa dos milagres, por causa das curas, por causa de tudo aquilo que ele estava fazendo em benefício ao povo. Mas agora ele revela, é como se Jesus estivesse dando, hoje fala muito, né, a garotada adolescente sabe muito que é um spoiler, né, está falando de algo que vai acontecer, mas que ainda não aconteceu. Seria aquela pessoa desagradável que antes de você ver o filme, ela fala, você já viu o final? Ah, já viu o final? Então vou te contar agora, acabou a graça. A pessoa desagradável é complicado, né? Então, acabou a graça do filme para você. Mas esse milagre, ele reflete exatamente esse conteúdo, de algo que seria na segunda vinda, e que será na segunda vinda. Rosto transformado, Apocalipse capítulo 1, pés como latão reluzente, todo bonitão, olho de chamas de fogo, cabelo grisalho, branquíssimo, refletindo o conteúdo de quem ele é, lá no Apocalipse. Aqui ele está dizendo, olha quem eu sou, olha o que eu faço. Aí a proposta de Jesus tem uma tonalidade de relacionamento, porque, meu irmão, o encontro, para se tornar relacionamento, ele precisa ter revelação. Todo encontro, para se dar em relacionamento, ele precisa ter no seu caráter revelação. Mas isso falando de encontro humano, quando eu me encontro com você, quando a gente se encontra, é impossível estabelecer relacionamento se eu não lhe conhecer. Se você não revelar para mim quem você é. E assim reciprocamente, eu digo quem sou e você me diz quem é. Então todo relacionamento, todo encontro, para se dar em relacionamento, ele precisa ter revelação. Aí, quando a gente fala de que a Bíblia é a revelação de Deus, sabe o que isso quer dizer, irmãos? De que por Deus nos amar, Ele se revelou, e a revelação é a demonstração de que Ele quer relacionamento, de que Ele quer proximidade, de que Ele quer estar perto. Por isso Jesus nos amou, e por nos amar, Ele se revelou, disse quem era. E é brilhante isso, né, irmão? Pois todo encontro para se dar em relacionamento, ele precisa ter revelação da identidade de quem se relaciona. Aqui a gente vê a identidade dos discípulos. Esse texto aqui vai ressaltar exatamente isso, de que os discípulos naquele momento deixaram de ser multidão e passaram a ser seguidores do Senhor Jesus Cristo. A revelação está dizendo assim, eu estou tirando vocês do encontro que a multidão tem comigo. Sabe qual é o encontro da massa? Sabe o que a multidão quer? A multidão quer milagre para realizar e mudar a sua situação circunstancial. Eles querem um encontro com Jesus para curar a sua dor no aqui e no agora. E os discípulos estavam indo por esse mesmo caminho, buscando Jesus por aquilo que Ele poderia dar concernente a esse momento, ao aqui e ao agora.
estavam procurando Jesus para que Jesus pudesse curar a dor que eles estavam sentindo, para que Jesus pudesse oferecer alimento para eles. Só que Jesus fala assim, eles querem um encontro circunstancial para sarar a sua necessidade, mas aí Jesus é tão espetacular que ele fala assim, você como discípulo não vai ser a multidão, você vai caminhar junto, porque eu quero é relacionamento. Sair da posição de consumidor, de usuário, de querer Jesus apenas por aquilo que Ele pode nos dar aqui e agora. Se nós esperamos por Jesus apenas nessa terra, nesse tempo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós olhamos para Jesus e vemos Jesus apenas como alguém que pode nos curar, apenas alguém que pode nos dar uma casa, um carro, Jesus não deseja isso. Jesus não deseja que a gente entenda que o nosso encontro com Ele é encontro de usuário, de consumidor, de gente que quer ali pegar o que quer e depois ir embora, irmão. Sabe o que Jesus quer com você, meu irmão? Sabe o que Jesus quer comigo? Que a gente aprenda a sentar aos pés dEle. Que a gente aprenda a ouvir o que o Mestre tem a dizer. Que a gente sente sem pretensão de querer, de que saibamos algo, mas que sentemos aos pés do Senhor Jesus e possamos ouvir a sua voz suave, a sua presença que acalenta e nos traz segurança. Que sentar aos pés de Jesus é ter relacionamento. A proposta de Jesus é tirar esses discípulos e dizer, vocês não estão e não devem estar apenas interessados naquilo que eu posso dar, que é o milagre. Nós não fomos chamados para o milagre, irmão. Nós fomos chamados para o relacionamento. Como discípulos, a nossa relação com o Pai só pode se dar em relacionamento, porque é aí que vem o problema. Porque quando a gente senta aos pés de Jesus, as nossas máscaras caem, irmão. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Jesus por isso, porque a gente passa a saber quem realmente somos. E ver que quando a gente estava indo no meio da multidão, Ele chamou Pedro, João, subam. É tempo de relacionamento profundo. É tempo de intimidade, irmãos. É tempo da gente acabar com essa ideia de que eu vim aqui para buscar o meu milagre. Eu vim aqui para me relacionar com o Senhor dos Senhores. Eu vim aqui porque o relacionamento com Ele muda a vida, muda histórias. Muda, irmão. E aí a gente entra numa dinâmica de que vim para buscar, não vim para buscar, vim para encontrar com Ele. E esse encontro ser relacionamento, mas precisa ter revelação. A gente precisa saber quem somos. As nossas máscaras pessoais precisam cair diante dEle. E aí, muitas pessoas vêm para o encontro e voltam para a vida. Não estão nem aí, irmãos. Não mudam de vida, não são transformados e não serão transformados. Sabe por quê? Vivem de encontro. Quem vive de encontro é multidão. O discípulo vive de relacionamento. E louvado seja Deus pela sua vida, porque Deus tem nos chamado para relacionamento. Se não tiver relacionamento, não tem relação. E aí nós percebemos também que não só a identidade dos discípulos é revelada, mas a identidade do Senhor Jesus é revelada. Porque se você olhar lá no texto de Lucas, que não precisa abrir agora não, vou pedir o meu amigo João aí para me dar uma força rápida, em Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29. Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29, diz exatamente o que Jesus levou esses meninos para fazerem. 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou,
e as suas vestes resplandeceram de brancura. Irmãos, como é que a gente pode pensar em Jesus como manter um relacionamento? Como é que a gente mantém relacionamento com Jesus? Sabe como, irmão? Um princípio que já foi esquecido por muitos, mas que Jesus deseja que possamos recordá-lo nessa noite. Oração. Oração não é prática religiosa, oração é expressão de relacionamento, é expressão de dependência. Quando eu chego diante do meu Pai, nós conversamos isso pela manhã, eu não preciso usar palavras bonitas, porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe como está o meu coração, e eu simplesmente digo, Pai Nosso. Por que Ele é Pai? Porque o texto anterior diz assim, quando você entrar na sua casa, entra no teu quarto, porque o teu Pai está dentro de casa. Então o teu Pai que está dentro de casa, que é o próprio Deus, que vai te ver em secreto, Ele vai ouvir a tua oração e Ele vai te recompensar. É quando a gente começa a entender, irmãos, que oração e revelação e leitura das Escrituras são mais algo que não são aquelas práticas que a gente tem que fazer de vez em quando, né? Hoje eu li a Bíblia, semana que vem eu não sei se eu li. E quando a gente senta para ler oração e leitura, são partes integrantes de um relacionamento com Deus. Se tiver apenas oração é um monólogo. Sabe o que é um monólogo? É eu falando com a Isabel. Só falo, né? Tem algumas conversas de casais que só fala, né? Só falo, mas não tenho relacionamento. Aí quando eu vou para a leitura, eu ouço, eu aprendo, eu cresço, eu me relaciono. É tempo da gente redescobrir que a presença de Deus está na nossa casa, quando nós dobramos os nossos joelhos, pregamos a velha Bíblia e a velha oração, que é a expressão de relacionamento com Deus. E pedimos, ó Espírito Santo de Deus, eu estou aqui para um relacionamento. Fale comigo e a voz de Deus soará em nossos corações. Relacionamento, irmão. Muitas pessoas já abandonaram isso. Não oram, não expressam mais comunhão. Leitura e oração é a mesma coisa, irmão, do que uma picanha com uma Coca-Cola gelada. Já tentou comer picanha com suco de caju, irmão? É só graça. Já tentou comer aquela comida saborosa, aquele churrasco, né? Sem aquela Coca-Cola gelada? Tentou? É difícil, né? Mas tem gente que faz opção pelo fitness, né? Eu não faço opção por isso. Gorduroso é melhor. Né? Isabel ficou um pouco desesperada nesse momento, mas se alargar o tempo do Espírito Santo é uma bênção, né? Amém, graças a Deus. Então, irmão, nessa trajetória, brincadeiras à parte, é só para a gente compreender de que oração e revelação são partes integrantes de um relacionamento. Para ter relacionamento com Deus, eu preciso ter o quê? Leitura e oração. Se eu tenho apenas leitura e não tenho oração, eu só ouvi. Se eu tenho oração, mas não tenho leitura, eu só falei. Então, quando eu me sento do lado do meu Senhor Jesus Cristo, e a gente precisa redescobrir que a presença de Jesus está conosco. Ele está com a gente. E a gente sente, irmãos. Quando a gente pega a Bíblia e começa a ler aquelas palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, aquilo entra no nosso coração como uma água. Nos purifica, nos limpa. Mas também um relacionamento, e louvado seja Deus por isso. Sabe o que um relacionamento faz? Um relacionamento revela motivações do nosso coração e corrige essas motivações. Se você notar, depois de toda aquela revelação, Jesus, Moisés e Elias, para um judeu, está completo. A lei, os profetas e o Messias, não tem que ter mais nada. Então, diante de Pedro vendo tudo aquilo, toda aquela glória, aquela manifestação, ele diz assim, é nosso. Vamos construir algumas tendas aqui, para que fique com a gente, para que seja nosso, não lá para baixo. Vamos ficar aqui mesmo. O fim, a ideia seria essa. Não importa quem está lá embaixo, importa que a gente está nessa atmosfera, tem uma nuvem, né?
é toda uma visão espetacular, um milagre espetacular. E Pedro está assim, vamos ficar, eu vou construir. Não sabia o que dizer, né, porque o texto diz. Aí ele fala assim, eu vou construir 3 tendas. Uma para mim, não, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. A gente só vai ficar aqui de telespectador. Jesus não responde ele. Sabe por quê? A proposta do Evangelho, Pedro tinha compreendido de modo errado. Pedro estava entendendo que toda aquela revelação do Evangelho era a mentalidade religiosa dele, querendo fazer assim, é nosso, essa glória aqui é nossa, não é nossa. Jesus simplesmente fica em silêncio, a voz surge, Elias e Moisés desaparecem. O que Jesus nos ensina, e o próprio Pai nos ensina, de que toda a glória que for revelada num relacionamento com Deus, o fim em si mesmo não pode. Tem que ser pelo princípio da partilha. A glória do relacionamento seu com Deus tem que alcançar alguém, irmão. O relacionamento que é egoísta, exclusivo, mata o Evangelho. Agride a proposta do Evangelho. O que Jesus está dizendo em Atos, está dizendo assim, é tempo da gente descer, porque essa revelação é para alcançar outros. É tempo da gente pegar essa glória que está sendo aqui, para que outros conheçam que o Pai me enviou. Ao invés da gente separar e dizer, não é nossa, é nossa. Jesus diz assim, não é de vocês. Para que todos aqueles que creem no nome de Jesus sejam salvos. A religião diz que é minha, é meu, isso aqui é meu. Jesus diz assim, é tempo de compartilhar. É tempo de que quem tem 2 passe a ter 1, porque aprendeu com Jesus o que significa doação, entrega. E aí a gente vê essa característica magnífica, de que um relacionamento só pode ser sustentado por meio da revelação. O que um relacionamento precisa ter? O que um encontro, melhor dizendo, precisa ter, para que ele deixe de ser encontro e passe a ser relação? Precisa ter revelação. Então, quando você for buscar a Jesus, entenda isso. Ele está se revelando a você. Sabe por que ele está se revelando? Porque ele deseja relacionamento. Mas para um encontro com Jesus, deixar de ser encontro e passar a ser relacionamento, precisa ter uma outra característica. Sabe qual é essa característica? Obediência. Com Jesus, irmãos, não tem conversa. Com Jesus, não tem opinião, querer. Com Jesus, obedece. Com Jesus, a proposta é essa: obedeça, que obediência é um caminho em direção à vida, e você vai ver que é muito bom obedecer a Deus. E aí, o que nós compreendemos aqui nesse segundo ponto, é que esse encontro deixou de ser relacionamento porque ele teve revelação. Mas esse encontro deixa de ser relacionamento porque ele tem uma voz aí. Você nota que, lá no verso 7, ele diz, a seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Para o hebreu, aquele camarada judaico, ouvir e obedecer são sinônimos. Quando a palavra está dizendo assim, ouçam, está dizendo, aquele que vai ouvir também obedecerá, porque compreenderá aquilo que Deus está querendo tratar. Lembra do Apocalipse? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou melhor dizendo, ouça e obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Não é essa visão que nós temos, que é a visão da audição biológica. Por exemplo, eu ouvi, mas não quero nem saber. Na verdade, não ouviu, porque no Evangelho, quem escuta, obedece. A palavra que entra gera obediência. Sabe por quê? Desobediência gera quebra de relacionamento. Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A minha desobediência gera uma quebra de relacionamento. O que Deus exige de nós, então, é obediência. Mas ouvir o que Ele tem a dizer? A pergunta é essa: o que Jesus tem a dizer para nós? Qual é a mensagem que Ele tem a nos dizer? A mensagem que Ele tem a nos dizer é uma mensagem de amor, é uma mensagem de graça,
é uma mensagem de cruz. É uma mensagem que envolve renúncia. Sabe por que essa voz envolve os discípulos? Porque eles não estavam entendendo que o Evangelho fala da cruz, fala da doação, fala de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Eles não estavam compreendendo que a proposta do Evangelho não é te tornar rico, famoso, ou brilhante naquilo que você faz. A proposta do Evangelho é fazer com que o egoísta deixe de ser egoísta e passe a ser um liberal que doa. Passagem da morte para a vida, do egoísmo para compartilhar. Por isso que se você vê o capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 38, ele diz: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Não tem outro caminho para a gente, irmão, se não for a cruz. Não tem caminho alternativo. Se não for renunciar tudo que a gente quer, tudo que a gente sonhou, para estar num relacionamento com Ele. Relacionamento com Jesus envolve obediência. Obediência ao quê? Obediência a essa mensagem que soa em nossos corações. Obediência a essa mensagem que é a mensagem mais sublime de todas, é a mensagem da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem de vida, de esperança, mas essa mensagem que nos ensina a ser gente novamente. Essa mensagem que o nosso Senhor nos ensinou carregando a própria cruz. E a cruz não é aquela pessoa inconveniente ou alguém inconveniente do seu trabalho, da sua família. A cruz simboliza, sabe o que, meu irmão? Doação. Quem não está disposto a doar a si mesmo para que outros sejam beneficiados é multidão e não é discípulo. Multidão vem para cá e acha que está fazendo um favor para mim, ou seja, para quem for. Multidão vem para cá, para um encontro que não envolve relacionamento. Multidão vem para cá, quando tem alguma coisa assim, né? Multidão não é voluntária. Multidão, ela precisa que alguém fique mandando. Discípulo aprendeu a ser voluntário. Sabe por quê? Porque se Jesus nos amou, Ele morreu. Alguém precisou ficar? Jesus morre, vai lá, Jesus. Morre lá. Tem que morrer, Jesus. Vai. Tem que morrer, Não. Por nos amar, Ele se entregou. Voluntariedade, irmão. Quem aprendeu a viver a cruz, aprendeu que a mensagem da cruz é superior à mensagem da lei e dos profetas. Nós lemos a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia fala de Jesus de capa a capa. Ele é o plano principal, Ele é o ponto fundamental das Escrituras. Os profetas falam dele, a lei fala dele, todas as coisas falam dele, que é o sumo sacerdote e o eterno Deus e Pai. A mensagem da cruz tem como princípio básico, sabe o que, irmãos? Abrir mão dos nossos sonhos. Para quê? Para reencontrar a verdadeira satisfação numa vida de renúncia. Quando a gente chega diante da cruz, a gente chega com voluntariedade e gratidão. Diante de tudo que Ele fez, o que eu faço? Dou a minha vida pelo resto da minha vida, por tudo aquilo que eu sou, doarei, serei e farei para a honra e glória do nome de Jesus. Mas por quê? Para conquistar algo? Não, eu já fui conquistado. Já me alcançou. E o que eu vou fazer então? Por gratidão, eu me lanço no escuro, sem saber onde eu vou pisar, mas eu sei que pode faltar até chão, mas não vai faltar o Deus de toda graça para me sustentar. Essa é a mensagem da cruz. Quem não está disposto a abrir mão do seu sonho para encontrar satisfação na mensagem da cruz de renúncia, não está disposto para seguir Jesus, meu irmão. Mas não faz mal não, sabe por quê? Pedro, João e Tiago
não estavam entendendo não, e às vezes a gente não entende, mas é a graça de Deus que nos cobre de todo pecado. O que faz então com que o meu encontro com Jesus se dê em relacionamento, revelação, obediência. Quem vive para si, irmão, quem vive para si, para os seus sonhos pessoais, para a sua vida, abriu mão de viver um relacionamento profundo e transformador com Jesus. Quem vive para si, por si, está caminhando em direção errada. A gente precisa redescobrir o que significa se lançar na proposta do Evangelho e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eu sou voluntário nessa obra. Ninguém precisa obrigar, nosso coração precisa ser grato por toda a graça e bondade que o Senhor tem realizado em nós. Então gostaria que você memorizasse isso nessa noite. O que faz com que o meu encontro com Jesus se dê em relacionamento? Revelação e obediência. Jesus não está perguntando para você assim: eu tenho uma mensagem para te dar, será que você vai atender? Jesus não está perguntando isso. Jesus está nos chamando a um nível maior de obediência. Abandone o que te prende e siga a Jesus. Que a gente redescubra em Deus toda a mensagem graciosa e gloriosa da cruz do Calvário. E aí, irmão, te digo uma coisa: deixaremos de ter encontros e passaremos a ter relacionamento. Relacionamento vai te transformar, vai me transformar. Estar perto do Mestre, nós vamos aprender o que significa viver da maneira certa. Possamos entender isso da parte de Deus.